Olá, meninos e meninas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Regina e hoje nós vamos falar sobre regras de acentuação. E aí eu quero começar a nossa aula fazendo algumas perguntas para você sobre acentuação. Para pensar um pouquinho. Todas as palavras que você conhece têm acento? Pensa aí. Você sabe como identificar a sílaba tônica de uma palavra, ou seja, a sílaba forte de uma palavra? E você sabe classificar as palavras de acordo com essa sílaba tônica, ou seja, de acordo com a tonicidade? É isso que nós vamos aprender hoje. Vem comigo, acompanha os slides e nós vamos falar sobre regras de acentuação. Quero começar perguntando, você conhece esses sinais que aparecem aí? Pensou aí na sua cabeça o nome de todos eles? Vamos ver se você lembrou. Acento agudo, acento circunflexo e acento grave. Esses são os sinais de acentuação que nós usamos para falar das sílabas tônicas, ou seja, para marcar as sílabas tônicas. E talvez você tenha pensado assim, tá faltando um sinal aí não, professora? Aí eu coloquei ele aqui para você. Será que é esse sinal que você pensou que tivesse faltando? O nome dele é tio. Antes de falar sobre ele, eu quero que você leia essas frases aí junto comigo. Mara come maçã toda manhã. Sara quer ser doadora de órgãos. Repare que nessas duas frases nós temos muitas letras A. E em algumas delas, a letra A mudou de som, que foi o caso da palavra maçã, que o A virou an. A palavra manhã, que o A também virou an. E eu quero que vocês também observem a palavra órgãos, porque ela tem um acento agudo e ela também tem o tio. E aí vem a informação importante. Na verdade, o tio não é acento, porque o tio não serve para marcar sílaba tônica. O tio ele serve para mostrar que a letra A naquela palavra mudou de som, mudou de timbre. Ela deixa de ser A e ela passa a ser an. Então, lembre disso, o tio não é acento, ok? E agora sim, nós vamos começar a tratar de regras de acentuação. Primeiramente, eu quero que vocês observem essa manchete de jornal, que diz assim: Camelo fiel percorre 100 quilômetros de volta para casa após ser vendido. E a segunda manchete diz: Prefeitura promete espaços para camelôs. Vocês conseguiram observar que nessas duas manchetes existem duas palavras que são bem parecidas? Uma foi a palavra camelo e a outra foi a palavra camelô. Vocês repararam que a única diferença entre elas é a presença de um acento circunflexo? Pois é, e esse acento fez toda a diferença na mensagem. Esse acento fez toda a diferença na informação. E isso acontece com muitas outras palavras. Reparem nesses outros exemplos. Fabrica e fábrica. Esta e está. Baba e babá. Bebe e bebê. Coco e cocô. Paz e país. Maio e maiô. Forro e forró. Viram como são palavras completamente diferentes quando a gente coloca ou retira o acento? Vamos ver mais um exemplo em que a presença dos acentos muda completamente as palavras. Veja aí esse trava-línguas. O sabiá não sabia que a mulher sábia sabia que o sabiá não sabia assobiar. Depois eu quero que você tente dizer essa frase bem rápido aí, do jeito que tem que ser um trava-línguas, tá certo? Bom, para que a gente possa entender melhor essas regras de acentuação, é preciso que você relembre alguns conceitos que você aprendeu em séries anteriores. Por exemplo, o que é um ditongo? O ditongo, ele ocorre quando dois sons vocálicos são pronunciados juntos na mesma sílaba. E o hiato? O hiato ocorre
quando dois sons vocálicos estão juntos na escrita, mas são pronunciados separadamente, ou seja, em sílabas diferentes. Vamos aos exemplos. Veja aí a palavra sabia. Sabia é um hiato, porque eu tenho o I e o A, que são duas vogais que são pronunciadas em sílabas separadas. Já a palavra sábia, sábia, a gente tem um ditongo, porque o I e o A são pronunciados juntos na mesma sílaba. Por isso que a gente diz que é um ditongo, duas vogais, dois sons vocálicos na mesma sílaba. Outros exemplos. Secretaria, secretaria. Olha o som vocálico separado. Secretária, secretária. Olha o som vocálico do I e do A juntos, um ditongo. Mais um exemplo. Cair, cair. Dois sons vocálicos separados, um hiato. Rei, rei. Dois sons vocálicos juntos, um ditongo. E vamos agora falar da sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra, aquela que é pronunciada com mais intensidade. No caso das palavras chamadas oxítonas, são aquelas que a última sílaba é tônica, a última sílaba é que é pronunciada com mais força. Vamos ver esses exemplos. Amor, abacaxi, urubu, saci, cristal, maracujá, café, dominó, avô, ninguém, parabéns. Eu não sei se você reparou, todas elas são oxítonas, mas nem todas têm acento. Todas elas são oxítonas porque a última sílaba é tônica, mas apenas as palavras da segunda coluna é que tem acento. Por quê? Porque a regra diz que são acentuadas as oxítonas quando elas terminam com A, E, O, em, ens. Lembrando que esse A, E, O pode ou não estar acompanhado da letra S, ou seja, do plural. Pode ser maracujás, cafés, dominós, avós. Então, essas palavras que são oxítonas e terminam com A, E, O, em, ens, são acentuadas. Se elas tiverem outra terminação, como no caso de terminar com R, com I, com U, com qualquer outra letra, ela não será acentuada. Vamos para o segundo caso. É o caso das paroxítonas. As paroxítonas são as palavras que a penúltima sílaba é tônica, ou seja, a sílaba mais forte que vai ser pronunciada não é a última, e sim a que está antes da última, a penúltima. Veja os exemplos. Mesa, rapidamente, sapato, amiga, tempero, felicidade, fácil, vírus, sótão, tórax, álbum, açúcar. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Cuidado para não sair por aí dizendo, é a primeira sílaba ou é a sílaba do meio. Não tem nada disso. A sílaba tônica, ela só pode estar em 3 posições. Ou ela é a última, ou ela é a penúltima, ou a antepenúltima. Nada de sílaba do meio ou primeira sílaba. Repare que em todas essas palavras, a sílaba tônica não é a última, ela não é oxítona. A sílaba tônica é a penúltima, é a que está antes da última sílaba. Em todas elas tem acento? Não, só vai ter acento, olha lá a regra. Só são acentuadas quando elas não terminam com a regra das oxítonas, olha lá. Quando elas não terminam com A, E, O, em, ens. Então, se você conseguir memorizar e colocar na sua cabecinha a regrinha das oxítonas, você também vai saber a regra das paroxítonas. Lembra do slide anterior que dizia que as oxítonas são acentuadas quando terminam com A, E, O, em, ens? As paroxítonas são o oposto.
Elas só podem ser acentuadas se elas não terminarem com A, E, O, em e ens. E é por isso que a palavra mesa termina com A, por isso que ela não tem acento. Rapidamente termina com E, não tem acento. Sapato termina com O, por isso não tem acento. Mais fácil termina com L, vírus termina com S, com us. Só tão, olha lá, ela não está terminando só com O, ela termina com um ditongo, com ão, por isso que tem acento. Tórax termina com X, álbum termina com açúcar termina com R. Vamos ver mais palavras. Hífen, olha lá, hífen termina com N, por isso tem acento. Já a palavra hífens, que termina com ens, não pode ter acento, já que as que terminam com ens só podem ter acento quando são oxítonas. Abdômen termina com em, mas é com N. Bíceps termina com P. Tríceps termina com PS também, igual bíceps. Amáveis termina com esse ditongo aí, ó, eis. Não é só com I, é com eis. É um ditongo. Itália também termina com ditongo, ia. Órfão termina com ditongo também, que é o ão. Orfã não termina com A. Lembra que eu disse que o tio muda o timbre da vogal, muda o som da vogal A, em vez da gente falar A, a gente fala ã. Quando a oxítona termina com A, tem acento. Quando uma paroxítona termina com A, não tem acento. Mas quando ela termina com ã, como órfã, então ela tem acento. Vírus termina com us, lápis termina com is, tênis termina com is. Vocês viram quantas terminações diferentes a gente pode ter nas paroxítonas? E todas elas só vão ter acento se tiverem uma terminação diferente das oxítonas. E por último, a regra das proparoxítonas, a melhor de todas as regras, porque proparoxítonas são palavras tão raras na nossa língua, porque a antepenúltima sílaba é quietônica, e por isso elas são tão raras, e por isso todas são acentuadas. Olha os exemplos: máquina, gráfico, médico, lâmpada, sílaba, página, gênero, sábado, público, elétrico, física, tímido, úmido. E ainda tem o caso das palavras que só tem uma sílaba. Então, essas aí a gente não tem como classificar pela última sílaba tônica, né? Só tem uma. Então, como é que a gente vai observar? A gente vai ver a terminação dessas palavras. Monossílaba é aquela palavra que só tem uma sílaba, como ar, sol, boi, cor, dom, mil, paz. Todas essas aí que eu disse não tem acento, mas olha as que estão do lado. Chás, má ou mas, pá ou paz, pé ou pés, vá, fé, pó. Essas têm acento. Por quê? Elas são acentuadas porque são monossílabas tônicas, ou seja, que carregam sentido, significado, e elas terminam com A, E, O. Então, monossílaba só vai ter acento se ela for tônica, ou seja, se ela carrega significado, e elas terminam com A, E, O. Se tiver qualquer outra terminação, não tem acento. E por último, os ditongos. Lembra que a gente falou deles bem no início da nossa aula hoje? Os ditongos serão sempre acentuados se eles forem abertos. O que é um ditongo aberto? Aquele que tem o som aberto, como el, ei, oi. Sempre serão acentuados desde que não estejam numa posição de paroxítona. Vejam os exemplos ali, ó. Céu é uma monossílaba e tem acento. Rói é uma monossílaba que tem um ditongo aberto, tem acento. Papéis é uma oxítona e tem um ditongo aberto, por isso tem acento. Anéis também é uma oxítona com ditongo aberto. A mesma coisa com fiéis e herói. Mas não terão acentos os ditongos abertos em palavras paroxítonas. Por exemplo, assembleia,
boia, colmeia, heróico, ideia e joia. Essas palavras que têm de tom aberto, mas que estão na posição de paroxítonas, não são acentuadas. E os hiatos só serão acentuadas as letras I e U quando elas forem as sílabas tônicas desses hiatos. No máximo, elas podem estar acompanhadas da letra S, mas no geral, elas vão estar sozinhas. Olha o exemplo. Saída, hiato, com a letra I tônica, por isso tem acento. Saúde, um hiato também com a letra U tônica, por isso tem acento. Egoísta, o I está acompanhado da letra S. Tudo bem, pode ficar lá acompanhando o S e tem acento. Juízo, caí, baú, país, Paraíba. Repare agora naquelas que não terão acento, porque ou o I não está sozinho, ou então não é nem a letra I nem a letra U. Olha o exemplo. Juiz. O I não está sozinho, está acompanhado da letra Z. Ruim. É hiato, mas o I também não está sozinho, está acompanhado da letra M. Piada. Nós temos um hiato, mas só leva acento se for a letra I ou a letra U. Moeda. Também tem um hiato, mas nem é a letra I e nem é a letra U. É importante pensar que existe uma exceção, é a palavra rainha. A palavra rainha, a letra I está sozinha, é o I tônico de um hiato, mas não tem acento por causa do NH que aparece logo em seguida, fazendo com que esse I tenha um som nasal. A gente acaba falando rainha, pronunciando este I com um som nasal que sai pelo nariz. Por isso que ele não tem acento. E agora você está preparado para testar o seu aprendizado? Será que você é capaz de identificar que algumas palavras podem ter um uso inadequado, né, de um acento ou da falta dele, e que isso pode causar conflito na mensagem, em algumas situações até engraçadas? Então veja, nos exemplos a seguir, identifique qual é a palavra adequada para o contexto. Gosto muito de água de coco ou cocô? Qual delas você vai escolher? Eu já sei qual é a sua resposta, mas onde é que está escrita a resposta que você escolheu? Veja aí. Gosto muito de água de coco, que é uma paroxítona que termina com O e por isso não tem acento. Vamos para a próxima. Algumas pessoas viajam pelo deserto montadas em camelos ou camelôs? Não faça isso com os pobres trabalhadores, isso não é justo. Vamos ver aí qual é a escrita correta. Algumas pessoas viajam pelo deserto montadas em camelos, que é uma paroxítona que termina com os, por isso não tem acento. A palavra camelôs é oxítona e por isso tem acento quando termina com O. Meu maio ou meu maiô está apertado. Pensando bem nessa crise, dizer que o mês de maio está apertado não é difícil, está faltando dinheiro mesmo. Mas eu acho que a escrita correta você já sabe para essa frase. Meu maiô está apertado. Maiô, o que a gente tem aí é uma oxítona que termina com O e por isso tem acento. Paguei minha TV com carne. Que jeito estranho de pagar por um objeto. Ah, não, eu acho que o correto é paguei minha TV com carne. E aí a escrita correta é de uma oxítona que termina com E. Por isso precisa de acento. Cuidado quando você for escrever essas frases aí em alguma situação. E ainda tem aqueles casos em que as duas formas, com acento ou sem acento, elas estariam corretas. Ia depender muito da situação. Veja o primeiro exemplo. Se eu disser, ele acabou com o forro, sem nenhum acento. Quer dizer que alguém entrou lá na casa e destruiu aquela parte de gesso do teto. Mas se eu disser que ele acabou com o forró, é um verdadeiro estraga-festas. Que coisa chata. Espero que ninguém ande por aí fazendo isso. No segundo exemplo, a gente tem, ai, para, quer dizer, não me machuca, para com isso. No segundo exemplo, eu tenho, aí, para,
Eu quero dizer que é neste lugar que você deve parar. Então, percebam que as duas situações, com acento ou sem acento, estariam corretas, a depender da situação. Eu agradeço muito a atenção de vocês, eu tenho certeza que nós tivemos um ótimo aprendizado hoje. E se você quiser colocar o seu aprendizado em prática, acesse o site da Conexão Escolar, www.joaopessoa.pb.gov.br/Conexão Escolar, tudo junto e sem o tio, que não é acento. Até a próxima aula. Tchau, tchau.